A paz de Deus a todos os filhos de Deus em toda a face da terra. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, seja com cada um de nós nesse dia, que nós possamos conhecê-lo mais um pouco e obedecer a sua palavra. Estamos lendo a Bíblia, a palavra de Deus, estamos lendo o livro de 2 Crônicas, hoje capítulo 26. Já vimos aqui nos capítulos anteriores o reinado de Joás e Amazias, péssimos reis fazendo aquilo que é abominável a Deus, cometendo idolatria, trocando o Criador por imagens de escultura, por deuses dos povos e imaginações humanas. E a derrota e o fim trágico de cada um. Agora vamos ver o filho de Amazias, Uzias. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Este edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias, da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seu pai Amazias. Então aqui Uzias, um filho inteligente. Amazias foi uma pessoa que foi dividida e cometeu idolatria. Mas aqui diz a palavra que ele fez o que era reto ao Senhor. E ele falou que ele fez conforme o que fizera Amazias, seu pai. As poucas coisas que Amazias fez para agradar a Deus, Uzias, seu filho, tomou como exemplo para si e praticou. E as coisas abomináveis que ele fez, ele não seguiu. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Vamos falar comigo o versículo? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Essa é a bênção na vida de Uzias. Ele buscou o Senhor cuidou dele. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabiné, e o muro de Asdod, e edificou cidade em Asdod, e entre os filisteus. Esse é o resultado de quem busca Deus em primeiro lugar na sua vida. Os inimigos são derrotados. As pessoas, as situações que o diabo lança sobre aqueles que amam a Deus em primeiro lugar, tudo se torna em vergonha para o diabo, porque Deus entrega tudo nas mãos daqueles que são fiéis ao Senhor. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gurbaal e contra os meunitas. E os amonitas deram presentes a Uzias, e o seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Então Deus é aquele que coloca em lugares altos aqueles que o amam e o adoram e não o trocam por ídolos, por imagens de escultura. Também Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale, os ângulos, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas, lavradores e vinhateiros nos montes e nos campos férteis, porque era amigo da agricultura. Ele gostava de semear. E a palavra de Deus diz que saiu o semeador a semear. E teve uma semente que caiu num lugar bom e produziu 60 e 100 por um. E Uzias é um desses que planta e que cuida da cidade de Deus, a Jerusalém. A Jerusalém terrena na época dele era o lugar que Deus preservava para ali o seu nome estar diante de todas as nações. E naquela cidade tinha algo muito especial, o templo que Salomão construiu, para se colocar a caixa de madeira de acácia, a arca da aliança, aonde continha os mandamentos de Deus, escrito pelo próprio Deus nas tábuas de pedra.
E Uzias se preocupava com esse lugar, onde estava a glória de Deus, o nome de Deus, a palavra de Deus. Hoje essa Jerusalém não é lá a capital de Israel. Hoje essa Jerusalém sou eu e você, somos a igreja, o corpo de Cristo, a roça de Deus. Ele é o dono da roça. E Ele quer que a gente tenha esse viver de Uzias, cuidar da cidade, cuidar dos filhos de Deus, da igreja, do corpo de Cristo, e pregar o Evangelho. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Amaazéias, oficial, debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número do chefe dos pais varões valentes era de 2.600, e debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. Então Deus abençoou também o seu exército, seus oficiais, para que o reino dele fosse um reino próspero, onde os inimigos não viessem perturbar o reino dele. E preparou-lhes Uzias para todo o exército, escudo, lanças, capacetes, couraças, arcos e até fundas para tirar pedras. E lá na palavra de Deus também diz assim, que nós precisamos ter uma armadura. Escudo da fé, a espada que é a palavra de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, sapatos que é a pregação do Evangelho da paz. Nós podemos fazer parte do exército de Deus. Você é um soldado desse exército? Do Senhor Jesus Cristo, Todo-Poderoso? Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estivessem nas torres, nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Quem é que fez ele forte? O forte, Deus. Quem é que fazia Sansão forte? Deus. Quem é que dava aquela super força para Sansão? Deus é a super força. Se manifestava no corpo de Sansão. Num dia só ele matou 1.000 homens com um pedaço de osso do queixo de um jumento. E tantas outras coisas ele fez. Ele matou, ele rasgou o leão. O leão não rasgou ele rasgou o leão. De onde vem essa força, essa coragem? Do Criador, que é o Senhor. Ele é o forte, o Todo-Poderoso. Se nós vivermos na presença dele, essa força vai se manifestar em cada um de nós. Mas, levantando-se e havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração até corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Agora aqui está a fraqueza de cada um de nós. E Uzias, um vencedor, um próspero, temente a Deus, não era idólatra, mas ele caiu na sua soberba e no seu orgulho. No templo em Jerusalém, só quem podia entrar dentro do templo eram os sacerdotes. Só quem podia entrar dentro do Santo dos Santos, sumo sacerdote. Ninguém do povo poderia adentrar dentro do templo, no santo lugar. Lá dentro havia algumas coisas importantes. Uma mesa com 12 pães da preposição. Havia o candelabro de ouro que iluminava aquele lugar. E havia o altar de incenso, de especiarias, 4 especiarias, representando o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. E ele entrou lá e queimou incenso. Não era atributo dele. Ele era o rei, o administrador das coisas bélicas, do governo. Mas ele não podia fazer as coisas espirituais porque Deus tinha delegado às pessoas que deveriam fazer isso. E ele se ensoberbeceu.
e foi lá e queimou incenso. Eu também posso fazer isso daí, eu sou o rei aqui. Olha o resultado. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhes disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a tua honra da parte do Senhor Deus. Então, esse sumo sacerdote com mais 80 expulsaram o rei de dentro do santo lugar. E falou para ele: você vai ser amaldiçoado. Então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Veja que ele estava fazendo algo contrário à administração divina. E os sacerdotes avisou ele: você não vai fazer isso. Mas ele insistiu. A lepra saiu na sua testa. Ele ficou leproso instantaneamente. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa. E apressuradamente lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Então a lepra, ela tipifica a rebelião da pessoa contra o próprio Deus. Isso é lepra. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. Um rei tão próspero, tão vitorioso, se rebelou contra o Criador, contra a sua autoridade. Leproso, saiu do palácio real, foi morar numa casa separada. Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os derradeiros, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. E dormiu Uzias com seus pais, e o sepultaram com seus pais no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: leproso é, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Terminou já aqui o reinado de Uzias. A prosperidade traz consigo algo muito perigoso: orgulho e soberba. É aquilo que fez Satanás cair da presença de Deus, um querubim guardião. Seu orgulho e soberba, quando ele se deu conta de tudo aquilo que Deus havia entregado nas suas mãos, toda a autoridade, todo o poder que Deus havia confiado a ele, ele se ensoberbeceu e quis ser como o Criador e foi expulso. E hoje está aí perturbando e atentando à humanidade. Está chegando a hora de Deus cumprir o que Deus falou lá na eternidade passada. O lago de fogo foi preparado para o diabo e os seus anjos. Infelizmente, os homens também que não têm a vida de Deus irão com ele. Isso vai se cumprir. Só falta 1000 anos para Satanás ser lançado no lago de fogo. É pouquinho tempo, é só um dia para Deus. Nos nossos dias, Deus vai cumprir a sua palavra. Ele será tirado e lançado no Hades, no abismo, e será preso por 1000 anos. Uzias, um servo de Deus, foi separado do governo por causa da lepra. A coroa foi transferida para o seu filho Jotão. Mas no caso de Satanás, ele será lançado para sempre no lago de fogo. Vamos orar? Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, só o Senhor pode inocular esse veneno diabólico que tem dentro do nosso ser, que agiu no ser de Uzias, se rebelando contra a sua autoridade, contra a sua divindade, contra a sua administração divina. Ninguém, Senhor, pode mudar aquilo que o Senhor determinou nessa terra para cada pessoa, para cada situação. Senhor, nos dá clareza da sua vontade em cada situação. Fala conosco, nos guia, nos dirige. Tira de nós, Senhor,
esse veneno da serpente, o orgulho e a soberba. Nós não queremos ser pessoas leprosas, separadas do povo de Deus. Nos ajuda, Senhor, a estarmos juntos, te servindo e te adorando. Nos usa, Senhor, como aqueles sacerdotes, para colocar em ordem o teu serviço espiritual. E retiraram a Uzias para fora, leproso. Ajuda-nos, Senhor, sê a nossa força. Amém. Deus te abençoe. Que você tenha um dia na glória e na presença de Deus. Vamos prestar atenção em todos os reis. O que eles fizeram de bom, vamos seguir. O que eles fizeram de abominável, vamos aprender a lição. Não vamos praticar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Louvado seja Deus.